Livro Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Texto integral da coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro, da editora Martin Clare. Tradução de Lucimar A. Cogui, Anselme e Fulvio Lubisco. Introdução. Parte 1. Da distinção entre conhecimento puro e conhecimento empírico. Podemos afirmar que todos os nossos conhecimentos têm origem em nossa experiência. Afinal, por meio de que a faculdade do conhecimento deveria ser exercitada, se não por objetos que tocam nossos sentidos e em parte produzem por si mesmos representações, em parte põem em movimento a atividade do nosso entendimento para compará-las, reuni-las ou separá-las e dessa maneira proceder à elaboração da matéria em forma das impressões sensíveis até um conhecimento das coisas, ao qual denominamos experiência? Portanto, nenhum conhecimento antecede, no tempo, a experiência. Todos começam por ela. Porém, nosso conhecimento empírico é formado pelo que recebemos das impressões e pelo que nossa faculdade de conhecer lhe adiciona, estimulada pelas impressões dos sentidos. Aditamento que só distinguimos mediante longa prática que nos capacite a separar esses dois elementos. Eis uma questão que merece reflexão. Existe mesmo um conhecimento que não dependa da experiência e das impressões dos sentidos? Esses conhecimentos são chamados a priori e diferem dos empíricos, cuja origem é a posteriori, ou seja, são provenientes da experiência. Mas há conhecimentos que surgem indiretamente da experiência, isto é, de uma regra geral adquirida pela experiência, e que não podem ser chamados de conhecimentos a priori. Citamos como exemplo de conhecimento empírico: escavamos o alicerce de uma casa. A priori, esperaremos que ela caia, sem haver necessidade de olhar a experiência de sua queda, porque já sabemos que todo corpo abandonado no ar, sem sustentação, cai pela força da gravidade. Assim dizemos que conhecimento a priori é aquele que é adquirido independentemente de experiências, e que o conhecimento empírico é aquele que só é possível a posteriori, por meio de experiência. Portanto, afirmamos que o conhecimento a priori é oposto ao conhecimento empírico. Ainda, os conhecimentos a priori se dividem em puros e impuros. O conhecimento a priori puro é aquele que não necessita de nada de empírico. Como exemplo, toda mudança tem uma causa. É um princípio a priori impuro, pois só é possível formular a conceituação de mudança a partir da experiência. Parte 2. O senso comum não dispensa certos conhecimentos a priori. É preciso descobrir o que distingue o conhecimento empírico do puro. Quando encontramos uma proposição que precisa ser pensada, ela será um juízo a priori. Será absolutamente a priori se não for derivada e se a concebermos por si mesma como necessária. A experiência fornece juízos com uma generalidade suposta e relativa por indução, sobre os quais podemos dizer que não notamos, até hoje, nenhuma exceção. Aquilo que não admite exceção, que não deriva da experiência e que não tem valor absoluto a priori, é um juízo pensado com rigorosa universalidade. Concluímos daí que a universalidade empírica é uma extensão arbitrária de validade, porque se trata de uma validade que vai do que corresponde à maior parte dos casos, ao que corresponde a todos eles, como, por exemplo, todos os corpos são pesados. Já uma universalidade rigorosa é essencial no juízo, quando indica uma faculdade de conhecer a priori, fonte especial de conhecimento. As características evidentes de um conhecimento a priori, que são a necessidade e a universalidade, precisa
estão unidas e são inseparáveis. Na prática, é mais difícil mostrar a contingência nos juízos que a limitação empírica de um conhecimento. Também a necessidade absoluta é menos evidente que a universalidade ilimitada. Com tudo isso, convém fazer uso separadamente desses dois critérios, pois cada um é infalível por si mesmo. No conhecimento humano existem mesmo juízos de um valor necessário e da mais rigorosa significação universal, sendo esses juízos puros a priori e fáceis de demonstrar. Exemplo na ciência, todas as proposições da matemática. Exemplo no bom senso, a posição que cada mudança tem uma causa. O conceito de causa, no último exemplo, contém a de necessidade de enlace com um efeito e a rígida generalidade da lei, a que desapareceria por completo se quiséssemos derivá-la da associação do que segue com o que precede e do hábito de unir certas representações. Para provar a existência de princípios a priori em nosso conhecimento, poderíamos demonstrar que tais princípios não são dispensáveis para uma experiência idêntica. Seria uma demonstração a priori. Se todas as regras que empregasse fossem sempre empíricas e contingentes, a experiência não teria em que basear sua certeza. Raramente são aceitos como primeiros princípios os que possuem esse caráter. Ainda para exemplificar, podemos afirmar ter manifestado aqui o uso puro de nossa faculdade de conhecer de uma maneira efetiva, bem como as características que lhe são próprias. Nos conceitos, como nos juízos, encontramos por vezes uma origem a priorística. Em verdade, se retirarmos do conceito empírico de um corpo tudo o que ele possui de empírico, cor, dureza, moleza, peso e a própria impenetrabilidade, permanecerá o espaço que esse corpo ocupava, que não pode ser subtraído. Ao separarmos as propriedades que a experiência ensina de alguns conceitos empíricos de um objeto, corpóreo ou não, não podemos tirar-lhe aquela pelo qual o pensamos como substância ou como aderente a uma substância, esclarecendo que esse conceito de substância contém maior determinação que o de objeto em geral. A necessidade com que esse conceito se impõe é derivada da sua existência, a priori, na faculdade de conhecimento. Isso é o que precisamos reconhecer. Parte 3. A filosofia precisa ter uma ciência que defina tudo de todos os conhecimentos a priori. Existe um fato mais significativo que tudo o que dissemos até aqui. Certos conhecimentos saem do campo das experiências possíveis e parecem estender o círculo de nossos juízos acima dos limites da experiência mediante conceitos aos quais em parte alguma pode ser dado um objeto correspondente na experiência. É justamente nos conhecimentos que ultrapassam o mundo sensível, em que a experiência não serve de guia nem de retificação, que surgem as investigações de nossa razão, as quais parecem superiores e mais sublimes a tudo que a experiência pode apreender no mundo dos fenômenos. Essas investigações são importantíssimas e não podem ser abandonadas de modo algum. Deus, liberdade e imortalidade são os temas da razão pura. A metafísica é a ciência que estuda essas questões. Seu procedimento é dogmático, a princípio. Ela assume confiantemente sua execução sem o exame prévio da capacidade ou incapacidade de nossa razão para tão grande empreendimento. Entretanto, parece natural que ao abandonar o solo da experiência,
não construamos de imediato um edifício sobre conhecimentos adquiridos, sabe lá onde ou sobre o crédito de princípios de origem desconhecida, e sem haver assegurado, mediante cuidadosas investigações, que antes tenhamos levantado a pergunta sobre como o entendimento pode chegar a todos esses conhecimentos a priori, e que âmbito, validade e valor eles podem ter. Realmente, nada é mais natural se entendermos a palavra natural como o que deve acontecer. Porém, se por essa palavra entendermos aquilo que habitualmente sucede, então nada é mais natural e concebível que o fato dessa investigação, por muito tempo, ter deixado de se realizar. De fato, parte de nossos conhecimentos, como a matemática, há muito é detentora de credibilidade, o que favorece a expectativa diante de outros conhecimentos, embora sejam de natureza diferente. Além disso, deixando de lado o círculo da experiência, ficaríamos certos de não sermos contestados por ela. A vontade de ampliar nossos conhecimentos é grande, a ponto de só ser detida em sua caminhada por uma contradição evidente. Contudo, ficções do pensamento podem evitar esses tropeços se forem elaboradas com cautela, mesmo que não deixem de ser ficções. A matemática é um ótimo exemplo do que poderíamos realizar nos conhecimentos a priori, independentemente da experiência. A matemática trabalha com objetos e conhecimentos que podem ser representados pela intuição. Todavia, essa circunstância é fácil de ser reparada, pois a intuição de que se trata pode se dar a priori por si mesma, e raramente é distinguida de um simples conceito puro. O impulso para aumentar os conhecimentos é forte, a ponto de só ser detido em seu caminho por uma clara contradição da razão. Uma pomba, no voo, agitando o ar do qual sente a resistência, poderia imaginar que tudo aconteceria mais facilmente sem ele. Da mesma maneira, Platão deixou o mundo sensível porque esse fixa limites estreitos ao entendimento, e se aventurou no espaço vazio do entendimento puro, sem avaliar que, por meio de seus esforços, não conseguiria nada, pois não tinha em que se apoiar para empregar suas forças para que o entendimento saísse do lugar. Na maioria das vezes, este é o caminho que a razão humana percorre na especulação. Acaba o quanto antes sua obra e não procura mais acompanhá-la depois de um tempo. Quando chega nesse ponto, acha pretextos na ausência de solidez ou rejeita, por vontade própria, o exame tardio. A maior parte do trabalho de nossa razão é a análise de conceitos já formados a respeito dos objetos. Isto é o que nos livra de todo e qualquer medo e precaução na construção de nossa obra e também nos ludibria pela aparente solidez. Dá-nos, ainda mais, numerosos esclarecimentos do que pensamos em nossos conceitos, mesmo de modo confuso. Entretanto, tais conceitos são tidos como novas luzes, pelo menos quanto à sua forma, por mais que não aumentem a matéria nem o conteúdo de nossos conceitos, porque são preparados e ordenados de maneira simples. Já que esse processo procede de um conhecimento real a priori, que parte de um incentivo seguro, a razão, sem o perceber, obtém afirmações de natureza totalmente diferente e estranha ao conceito dado a priori, sem que saibamos como chega a isso e nem mesmo imaginando semelhante questão. Assim trataremos da distinção entre esses dois tipos de conhecimentos. Parte 4. Distinção entre juízo analítico e sintético. A relação de um sujeito com um predicado, considerando apenas os juízos afirmativos, é viável de duas maneiras. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo contido nele, ou B é estranho ao conceito A, mesmo junto dele.
Chama o primeiro caso de juízo analítico e o segundo de sintético. Portanto, juízos analíticos afirmativos são aqueles em que a conexão do predicado com o sujeito for pensada por identidade. Juízos sintéticos são aqueles em que essa conexão for pensada sem identidade. Os primeiros poderiam também ser chamados de juízos explicativos e os segundos de juízos extensivos. Os primeiros, por meio do predicado, nada acrescentam ao conceito do sujeito, apenas o separam por desmembramento em seus conceitos parciais, já pensados nele. Os segundos acrescentam ao conceito do sujeito um predicado que de maneira alguma era pensado nele e que não seria obtido por nenhuma decomposição. Um exemplo: todos os corpos são extensos. Encontramo-nos diante de um juízo analítico, pois não temos de sair do conceito de corpo para encontrar nele a extensão entrelaçada. Mas precisamos apenas tomar consciência da multiplicidade que imaginamos sempre no conceito para achar seu predicado. Já no exemplo, todos os corpos são pesados, o predicado é totalmente diferente do que geralmente pensamos no conceito elementar de corpo. No caso, trata-se de um juízo sintético, porque ele vemos somado tal atributo. Os juízos da experiência, como tais, são todos sintéticos. Não seria possível existir um juízo analítico na experiência, pois para montá-lo não é necessário que saiamos de nosso conceito, e por isso não necessitamos do testemunho da experiência. No exemplo, um corpo extenso, não se trata de um juízo da experiência, mas sim de uma proposição a priori, porque primeiramente já temos em nosso conceito todas as condições do juízo antes de nos dirigirmos à experiência. Resta-nos, de acordo com o princípio da contradição, extrair o predicado e também tornarmos-nos conscientes da necessidade do juízo, algo que a experiência jamais nos ensinaria. Do contrário, embora não tiremos do conceito geral de corpo predicado pesado, este indica uma parte da experiência total, a qual ainda podemos acrescentar outra parte da mesma experiência como pertencente a ela. Analiticamente, podemos reconhecer antes o conceito de corpo pelas características de extensão, impenetrabilidade, forma e etc., todas pensadas nesse conceito. Porém, se estendemos nosso conhecimento e observamos a experiência da qual extraímos esse conceito de corpo, encontramos sempre conectada com as características mencionadas a característica de peso, que acrescentamos sinteticamente como predicado esse conceito. Parte 5. Em todas as ciências teóricas da razão estão compreendidos como princípios juízos sintéticos a priori. 1. São sintéticos todos os juízos matemáticos, embora incontestavelmente certa e de suma importância em sua consequência. Essa proposição parece ter passado despercebida até hoje às investigações dos que analisam a razão humana, parecendo exatamente oposta às suas conjecturas. Houve quem observasse que os raciocínios dos matemáticos tinham origem no princípio da contradição, e tal é exigido pela natureza de toda certeza apodítica. Então, havia uma crença em que também os princípios seriam conhecidos a partir do princípio da contradição. Nisso, aqueles que assim pensavam se enganaram, pois uma proposição sintética pode, com certeza, ser entendida segundo o princípio da contradição. Mas isso só é possível se pressupomos outra proposição sintética da qual possa ser reduzida. Primeiramente, o que devemos notar é que as proposições matemáticas não são juízos empíricos, são, isto sim, juízos a priori, pois implicam necessidade, a qual não pode ser obtida pela experiência. No entanto,
Se alguém não quiser aceitar isso, posso limitar minha proposição às matemáticas puras, cujo conceito engloba apenas conhecimentos a priori. Realmente, poderíamos acreditar, a princípio, que a proposição 7 mais 5 é igual a 12. É puramente analítica e, conforme o princípio da contradição, resultado do conceito de uma adição de 7 e 5. Contudo, se a considerarmos com mais cuidado, notaremos que o conceito de soma de 7 e 6 contém somente a união dos dois números num só, o que não faz imaginar um número único que compreenda os outros dois. O conceito de 12 não é percebido apenas pelo pensamento da junção de 5 e 7, e além disso podemos decompor todo o conceito dessa adição, como quisermos, sem achar o número 12. Faz-se necessário transcender esse conceito, lançando mão da intuição equivalente a um dos dois números, talvez usando os 5 dedos da mão, ou, como Segner em sua aritmética, 5 pontos e, em seguida, adicionando ao conceito 7 as 5 unidades encontradas pela intuição. A princípio, tomamos o número 7 e, com a ajuda dos dedos como intuição para o conceito de 5, adicionamos ao número 7 as unidades que aparecem para formar o 5, surgindo então o número 12. É certeza que pela adição de 7 e 5 temos ideia dessa soma de 7 mais 5, mas não que essa é igual a 12. Portanto, a proposição aritmética é sempre sintética. Se tomarmos números maiores, entendê-lo-emos com maior evidência, pois ficou claro que, por mais que mexamos e posicionemos nossos conceitos, jamais acharemos a soma por meio da simples decomposição desses conceitos e com a ajuda da intuição. Qualquer princípio da geometria pura também é analítico. Como nosso conceito de reta contém qualidade e não quantidade, trata-se de uma proposição sintética, a que diz que a linha reta entre dois pontos é a mais curta. O conceito de mais curta é totalmente acrescentado e, de modo algum, provém da decomposição do conceito de linha reta. Para que seja possível a síntese, faz-se necessário recorrer à intuição. Na verdade, poucas proposições fundamentais pressupostas pelos geômetros são analíticas e se apoiam no princípio da contradição. Como proposições idênticas, servem também apenas ao encadeamento do método. Exemplo, A é igual a A. O todo é igual a si mesmo. Ou A mais B maior que A. O todo é maior que a parte. Esses axiomas são representados na intuição, sendo, portanto, admitidos nas matemáticas, embora valham como simples conceitos. O que, de modo geral, nos faz acreditar que o predicado de tais juízos apodíticos já existe em nossos conceitos, sendo o juízo analítico, é a ambiguidade da expressão. Temos de acrescentar predicado a um conceito dado. Essa necessidade já pertence aos conceitos. A questão é o que realmente pensamos no conceito dado, mesmo que obscuramente, e não o que devemos acrescentar a ele com o pensamento. Chegamos à conclusão de que, necessariamente, o predicado se junta ao conceito mediante uma intuição, que a ele deve se unir, e não como algo concebido nele. 2. A física contém, como princípios, juízos sintéticos a priori. Como exemplo, citarei duas proposições. A que diz que, nas alterações no mundo corpóreo, a quantidade de matéria continua sempre a mesma, e aquela segunda, a qual, nas comunicações de um movimento, ação e reação precisam ser sempre iguais. Observamos nos dois exemplos, que são proposições sintéticas e de origem a priori. No conceito de matéria, penso somente na presença que ocupa no espaço. Então, vou além do conceito de matéria para atribuir-lhe algo a priori, que não havia concebido nele.
A proposição é concebida sinteticamente, mesmo que a priori. Isso ocorre com as outras proposições da parte pura da física. 3. Na metafísica, deve haver conhecimentos sintéticos a priori, mesmo que a metafísica seja considerada aqui como uma ciência em ensaio, porém não dispensável à natureza da razão humana. De modo algum, trata-se apenas de desmembrar conceitos que fazemos a priori das coisas, e por meio disso elucidá-los analiticamente. Desejamos, sim, aumentar nosso conhecimento a priori. Para isso, precisamos nos servir dos princípios que ao conceito dado adicionam alguma coisa não contida nele. Assim, por meio de juízos sintéticos a priori, talvez possamos ir tão longe que a própria experiência nos acompanhe. Exemplo, o mundo deve ter um primeiro início. Dessa maneira, a metafísica, pelo menos de acordo com seu objetivo, consiste em simples proposições sintéticas a priori. Parte 6. O problema geral da razão pura. Ganhamos bastante terreno com o fato de podermos submeter grande quantidade de questões à fórmula de um só problema. Com isso, não apenas o próprio trabalho é facilitado, sendo exatamente determinado, mas é facilitado também o juízo de qualquer pessoa que deseje examinar se nosso propósito foi ou não foi realizado a contento. O verdadeiro problema da razão pura está contido na questão: como os juízos sintéticos a priori são possíveis? Se a metafísica continua até hoje numa situação vacilante, entre incertezas e contradições, isso deve ser atribuído apenas ao fato de não termos pensado antes nessa questão, e tampouco na diferença entre juízo analítico e sintético. A ascensão ou queda da metafísica repousa na solução desse problema, ou numa prova satisfatória de que realmente não existe a possibilidade cuja explicação a metafísica exige obter. Entre os filósofos, Hume o que mais chegou perto desse problema, continuando, porém... Aliás, desculpa, eu vou botar essa parte. Entre os filósofos, Hume, Hume é o que mais chegou perto desse problema, continuando, porém, longe de determiná-lo o suficiente, e não o pensando em toda a sua universalidade. Hume se deteve apenas na proposição sintética da relação de causa e efeito, princípio causalitatis. Acreditou estabelecer que tal proposição a priori fosse totalmente impossível, de acordo com suas deduções. O que chamamos de metafísica repousaria em simples ilusão de uma pretensa compreensão racional daquilo que, na realidade, foi tomada de empréstimo da experiência e que, pelo costume, se revestiu da aparência de necessidade. Se seu autor tivesse abordado esse problema em toda a sua universalidade, essa afirmação, que destrói toda e qualquer filosofia pura, jamais teria sido emitida, pois seu autor teria entendido que, segundo seu argumento, também não existiria a matéria pura, pois esta, com certeza, contém princípios sintéticos a priori. Nesse caso, o bom senso, quiçá, o teria preservado de tal afirmação. Na solução do problema precedente está incluída a possibilidade de o uso puro da razão iniciar e levar adiante todas as ciências as quais possuem o conhecimento teórico a priori dos objetos, ou seja, a resposta às questões: como a matemática pura é possível? Como a ciência pura da natureza é possível? Dado que essas ciências são reais, o
o que reconhecemos implicitamente, podemos nos interrogar como são possíveis, uma vez que, por sua realidade, já está provado que são possíveis. Quanto à metafísica, em razão de seu pequeno progresso e da distância em relação à sua principal finalidade, podemos dizer que toda ela tem sido vã, e com isso também se explica a incerteza de sua possibilidade e existência. Todavia, essa espécie de conhecimento também pode ser tida como dada em algum sentido, e assim, embora não como ciência, a metafísica real como disposição natural, metafísica naturalis. Não sendo alimentada pela simples vaidade da erudição, mas impelida por sua própria necessidade, a razão humana progride por demais até questões que não podem ser respondidas por nenhum uso da razão na experiência, nem por princípios daí tomados de empréstimo, e desse modo, sempre houve alguma metafísica nos seres humanos, e continuará a existir verdadeiramente quando a razão se estender neles até a especulação. Agora, convém fazer a seguinte pergunta: como disposição natural, de que modo a metafísica é possível? Ou seja, como surgem da razão humana, universal, essas perguntas que a razão pura faz e que se sente impulsionada a solucionar por necessidade própria? Já que em todas as tentativas feitas para responder às questões naturais, como, por exemplo, se o mundo tem um início ou é eterno, são sempre encontradas contradições inevitáveis, não podemos nos contentar com a simples disposição natural para a metafísica, ou seja, como a própria faculdade da razão pura, que sempre resulta em alguma metafísica, senão que deve ser possível chegar, por meio da razão, a uma certeza ou ignorância dos objetos e a poder afirmar alguma coisa sobre os objetos dessas perguntas e sobre a potência ou impotência da razão e aumentar a credibilidade de seu poder ou pô-la em limites firmes e seguros. Esta última pergunta, decorrente do problema geral precedente, poderia ser: como ciência, como é possível a metafísica? Logo, a crítica da razão leva necessariamente à ciência o uso dogmático da razão sem crítica. Aqui que tem um cachorro latindo aqui. Vou ler essa parte inteira de novo. Essa última pergunta, decorrente do problema geral precedente, poderia ser: como ciência, como é possível a metafísica? Logo, a crítica da razão leva necessariamente à ciência. O uso dogmático da razão sem crítica leva a afirmações sem fundamentos, a que podem ser contrapostas outras afirmações aparentes, o que conduz ao ceticismo. Essa ciência também pode ter uma extensão excessiva, por não se ocupar dos objetos da razão, cuja multiplicidade é sem fim, mas meramente da razão própria de problemas que surgem em seu seio e que lhe são apresentados não pela natureza das coisas de que diferem dela, senão por sua própria natureza. Conhecendo bem sua capacidade em relação aos objetos que a experiência lhe pode fornecer, deve-se tornar fácil a afirmação total e segura do âmbito e dos limites da tentativa de empregá-la, além de todas as fronteiras da experiência. Logo, todas as tentativas de criar dogmaticamente uma metafísica devem e precisam ser encaradas como se não tivessem acontecido, pois o que nelas existe de analítico, isto é, a decomposição simples de conceitos que a priori se acham em nossa razão, é apenas o meio preliminar da metafísica, e não seu fim geral, cujo objeto é aumentar nossos conhecimentos científicos a priori. A análise é ineficaz para isso, porque mostra apenas o que se encontra dentro desses conceitos, e não como isso foi adquirido a priori, para poder depois determinar seu uso válido em relação aos objetos de todo conhecimento em geral.
O abandono de todas essas pretensões requer também pouca abnegação, visto que há contradições que não podemos negar nem evitar. Da razão consigo mesma no procedimento dogmático, que há tempos privaram de sua reputação toda a metafísica precedente. Maior firmeza será necessária para que a dificuldade intrínseca e a resistência externa não nos afastem de finalmente promover, por abordagem totalmente contrária à que é seguida até aqui, o desenvolvimento fecundo de uma ciência tão importante para a razão humana, na qual podemos cortar cada um dos ramos que despontam, mas nunca arrancam as raízes. Parte 7. Ideia e divisão de uma ciência especial, denominada Crítica da Razão Pura. A ideia de uma ciência especial, que possamos chamar Crítica da Razão Pura, nasce de tudo o que dissemos até aqui, pois a razão é a faculdade que proporciona os princípios de conhecimento a priori. Por isso, a razão pura é aquela que contém os princípios que permitem conhecer algo absolutamente a priori. Um órgão da razão pura seria um conjunto dos princípios mediante os quais todos os conhecimentos puros a priori podem ser adquiridos e totalmente estabelecidos. A aplicação em detalhes de tal órgão proporcionaria um sistema da razão pura. Porém, como isso é pedir demais e como não sabemos como seria possível uma ampliação, vou ler de novo essa parte. Porém, como isso é pedir demais e como não sabemos como seria possível uma ampliação de nosso conhecimento, podemos encarar uma ciência do mero julgamento da razão pura, de suas fontes e de seus limites como a propedêutica ao sistema da razão pura. Deveria tal ciência chamar-se Crítica da Razão Pura e não doutrina. Sua utilidade seria somente negativa no que diz respeito à especulação, servindo para a purificação de nossa razão, não para a ampliação, e para mantê-la livre de erros, o que já é muito. Denomino transcendental todo conhecimento que, de modo geral, se ocupa da maneira que temos de conhecer os objetos, tanto quanto possível a priori. Filosofia transcendental seria um sistema de tais conceitos. Mas uma tal filosofia é demais para começar, pois deveria conter todo o conhecimento e se estenderia muito além de nosso plano. Devemos tratar da análise apenas quando for imprescindivelmente necessária para que percebamos em toda a sua extensão os princípios da síntese a priori, o que constitui nosso único objeto. Não podemos denominar doutrina essa investigação, mas tão somente crítica transcendental, pois sua finalidade é a retificação dos nossos conhecimentos e não seu aumento, devendo fornecer a pedra de toque que decide sobre o valor ou desvalor de todos os conhecimentos a priori, que é do que nos ocupamos agora. No entanto, a crítica é uma preparação para um órgão, ou, se não tivermos êxito nisso, pelo menos para um cânon dos conhecimentos a priori, segundo o qual possamos, talvez, apresentar o sistema inteiro da filosofia da razão pura na ampliação ou na simples limitação de seu conhecimento, analítica e sinteticamente. Já que tal sistema tem por objeto o entendimento, não a natureza das coisas inesgotável, que julga sobre a natureza das coisas, e esse entendimento considerado apenas em relação aos conhecimentos, a seus conhecimentos a priori, podemos supor que o sistema é possível e não tão vasto que não possamos esperar seu termo. Não precisamos procurar esse objeto externamente, nem ele pode ficar oculto para nós. Também não parece que tenha de ser tão vasto que não possamos alcançá-lo em seu justo apreço.
Menos ainda devemos esperar que este livro seja uma crítica aos outros publicados sobre sistemas da razão pura. Trata-se somente de uma crítica da faculdade da razão pura. Baseando-nos apenas nessa crítica, conseguimos obter uma pedra que toque segura para estimar o valor das obras filosóficas antigas e atuais. Sem ela, o historiógrafo e o juiz, sem competência, condenam as afirmações de outros, tendo-as como não fundamentadas em seu próprio nome, visto não terem elas melhor alicerce. A filosofia transcendental é a ideia de uma ciência para a qual a crítica da razão lendo de novo essa parte. A filosofia transcendental é a ideia de uma ciência para a qual a crítica da razão pura fará o plano total, de um modo arquitetônico, ou seja, dos princípios com perfeição segura e garantia dos princípios da razão pura. A crítica não pode ser denominada filosofia transcendental, pois não contém uma análise pormenorizada de nossos conhecimentos a priori, a ponto de ser um sistema completo. Na verdade, nossa crítica, com certeza, precisa pôr diante dos olhos também uma total enumeração dos conceitos primitivos que perfazem o mencionado conhecimento puro. Mas é concedido à crítica abster-se da análise minuciosa desses conceitos e também da completa restrição de seus derivados. E isso por duas razões. A. Esse desdobramento não seria conveniente, por não se apresentar nele a dificuldade encontrada na síntese em vista da qual propriamente temos uma crítica completa. B. Contraria a unidade do plano que nos ocupemos com a responsabilidade da completitude de tal análise e derivação, da qual poderíamos estar dispensados no que tange a nosso objetivo. Essa completitude do desdobramento e da derivação dos conceitos, a priori, a ser dada no futuro, é, contudo, fácil de complementar, desde que esses conceitos estejam presentes como princípios detalhados da síntese e que nada falte a respeito dessa finalidade essencial. Portanto, a crítica da razão pura pertence a tudo o que constitui a filosofia transcendental, e tal crítica é a ideia total da filosofia transcendental, mas não ainda essa própria ciência, pois a crítica, na análise, avança somente o que é necessário para o julgamento completo do conhecimento sintético a priori. O principal objetivo da divisão dessa ciência é não introduzir conceitos que contenham algo de empírico, isto é que o conhecimento a priori seja totalmente puro. Vou ler essa parte de novo. O principal objetivo da divisão dessa ciência é não introduzir conceitos que contenham algo de empírico, isto é que o conhecimento a priori seja totalmente puro. Por isso, ainda que os princípios superiores e os conceitos fundamentais da moralidade sejam conhecimentos a priori, eles não farão parte da filosofia transcendental, pois eles próprios, na realidade, não tomam como fundamento de seus princípios os conceitos de prazer ou dor, de desejo ou inclinação, que são de origem empírica. Entretanto, na formação do sistema da moralidade pura, necessitam envolvê-los no conceito de dever, como obstáculo a ser superado ou como estilo que não deve ser convertido em motivo. Concluímos, assim, que a filosofia transcendental é a filosofia da razão pura, meramente especulativa, pois tudo o que concerne à prática, que contém motivos, trata de sentimentos pertencentes a fontes empíricas do conhecimento. Estabelecendo a divisão dessa ciência do ponto de vista geral de um sistema, temos a. Uma teoria elementar da razão pura, b. Uma teoria do método da razão pura. Cada uma dessas partes
teria sua subdivisão, cujas razões não serão expostas. É bom recordar que o conhecimento humano tem duas origens e que ambas devem proceder de uma mesma raiz, mas desconhecida. São elas a sensibilidade e o entendimento. Pela primeira, os objetos nos são dados e pela segunda, pensados. A sensibilidade pertenceria à filosofia transcendental, uma vez que deve conter representações a priori, as quais perfazem a condição sob a qual nos são dados os objetos. A doutrina transcendental da sensibilidade deve fazer parte da primeira parte da ciência, pois as condições sobre as quais os objetos se oferecem ao conhecimento humano precedem aquelas sob as quais são pensados esses próprios objetos. Fim da introdução.